Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem FM. Estamos iniciando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. No programa de hoje, nós queremos fazer uma proposta provocadora. Nós vamos falar sobre orgulho. Este tema é muito rico, interessante e enseja interpretações diferentes, de tal forma que existem pessoas que nós as taxamos de orgulhosas e elas, ao contrário, não admitem ter esse perfil e se acham até muito modestas. Por outro lado, já vi, especialmente em trabalho em equipe, nas empresas, pessoas que têm uma imensa preocupação de que algumas manifestações suas poderiam ser uma expressão de orgulho. Já convivi até com colaboradores que em momentos de avaliação, de feedback, me perguntaram se eu as achava pessoa orgulhosa. Pessoas que, na verdade, eu jamais teria para com elas um olhar neste tom. Desta forma, meu amigo, você pode até achar estranho, mas pode saber que o orgulho é um sentimento que nem sempre as pessoas sabem definir muito bem. É até certo ponto comum, até nos consultórios de psicologia, uma pessoa falar que é orgulhosa, o que acaba sendo necessário o profissional fazer até algumas perguntas para identificar o seu perfil, como por exemplo, mas o que você considera que você faz que é orgulho? Aí a pessoa de repente responde: eu poderia mais ajudar a minha mãe, meu esposo, minha esposa, mas eu não ajudo. Não faço o que poderia fazer. De repente, isto pode não ser orgulho, mas pode ser sim uma manifestação de egoísmo pela omissão de fazer aquilo que podia fazer, aquilo que poderia ser feito para contribuir para com os outros. E que às vezes custa tão pouco e você não faz. Então o orgulho é um sentimento que não é tão linear. Ou seja, não é todo mundo que identifica o orgulho como sendo a mesma coisa. Mas claro que existem sim pessoas orgulhosas. E como trabalhar isto? Para começar, eu considero que realmente é orgulho quando a pessoa reconhece que tem esse perfil e procura até um consultório para se tratar dos problemas. Retomando o mesmo exemplo que demos há pouco, poderíamos dizer que realmente é orgulho quando a pessoa tem vontade de ajudar alguém, mas não ajuda porque acha que se ajudar, alguém vai falar que ajudou só para mostrar que estava ajudando. Ora, isto é manifestação de orgulho. Se tiver de fazer um bem, vou e faço, e ninguém tem nada com isso. Mas ainda pouco importa o que vão falar de você. O importante é que a pessoa precisa de ajuda. Você pode ajudar e a sua ajuda é válida. Ajuda e pronto. Ou seja, acaba sendo um orgulhoso aquela pessoa que se preocupa demais com a imagem dela e não quer parecer frágil perante os outros. Outro exemplo do que é uma pessoa orgulhosa. A pessoa gosta muito de alguém, ama alguém, tem muita vontade de estar com essa pessoa. Entretanto, ela não fala para outra pessoa isso, porque tem medo da rejeição e raciocina dessa maneira: se a pessoa falar que não, eu não vou aguentar, vai ferir meu orgulho, porque eu vou ficar me sentindo rejeitada, e isso vai mexer com meu orgulho. Meu irmão, se você tem um relacionamento, teve uma briga, e esse relacionamento, esse namoro acabou, mas você, ao mesmo tempo, não digeriu isso, ou seja, quer procurar a pessoa, tem vontade de procurar, de pedir perdão, de falar, vamos tentar novamente? Mas você não faz isso, se segura, dá uma de forte, finge que está tudo bem, mas no fundo não é isso. Na verdade, você tem uma vontade de tentar mais uma vez. Olha, meu irmão, minha irmã, se você está vivendo um momento parecido com este, saiba que muitas vezes, quando agimos com orgulho, podemos estar perdendo grandes oportunidades em nossa vida.
Certamente a nossa condição humana é possível que todo mundo tenha uma pitadinha de orgulho. É difícil não ter orgulho nenhum, ou a pessoa ser 100% sem orgulho. Portanto, nessas horas, quando detectamos que estamos sendo pessoas orgulhosas, que poderíamos ser um pouco mais humildes e assumir que estamos frágeis, que queremos algo, o ideal seria mesmo que recebêssemos um não. Se colocar, se abrir, é claro, deixar o orgulho de lado. Se nós tivermos essa humildade, nós conseguiremos transformar o orgulho em uma oportunidade para o nosso próprio crescimento. Porque quando você olha para um defeito seu e fala, eu sou realmente uma pessoa bem orgulhosa, isto está ajudando em alguma coisa? Não, não está me ajudando em absolutamente nada. Até agora nós falamos do orgulho como algo ruim, mas existe também o orgulho que, ao contrário, é positivo em nossa vida. Por isso tem aquele orgulho que chamamos de orgulho positivo. Por exemplo, você entrou numa faculdade legal e seu pai fala assim, nossa, eu tenho orgulho de você. Existe esse orgulho que é positivo. E o que é esse orgulho que faz a pessoa dizer, poxa, estou orgulhosa de você? É no sentido de que você fica feliz, tem orgulho de ter admiração. Por isso nós dissemos logo no início que essa palavra, orgulho, tem que sempre se pontuar bem. Quando uma pessoa fala essa palavra, tem que se pontuar bem o que ela está falando. Porque tem até o sentido positivo do orgulho e tem o sentido exagerado também. Às vezes a pessoa fica dando uma de durona, de forte, sendo que no fundo está com o coração aos pedaços. E ele deve ficar com o coração aos pedaços a vida toda? Não, mas pelo menos pode tentar resolver aquilo de alguma maneira e não ficar se fazendo mal por orgulho. Mas pensando no orgulho negativo, que machuca a si mesmo e aos outros, o que é melhor, ser feliz ou orgulhoso? Não ceder, não voltar atrás, não ir em busca? Depende da sua autoestima, é uma opção pessoal. Eu entendo que é preferível ser feliz. Nunca vi orgulhoso feliz, porque se consome na própria vaidade, se isola, se açoita, mas não quebra o orgulho. No entanto, é tudo uma questão de escolha. Quero desafiar você a quebrar o seu orgulho como forma de desenvolvimento humano. Se permita errar, ir atrás, buscar, dizer o que sente, chorar, rir, abraçar e ser, sobretudo, feliz. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, já voltamos. As águas do rio, então subirei como Naamã curar. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje nós estamos falando, refletindo sobre orgulho. E há uma diferença entre o tipo de orgulho que Deus odeia, isso está no livro dos Provérbios, e o tipo de orgulho que sentimos por fazer algo bem feito. O tipo de orgulho que surge de sermos justos aos nossos olhos é pecado.
E Deus odeia isso porque atrapalha a nossa aproximação dele. Salmo 10:4 explica que os orgulhosos estão tão cheios de si que seus pensamentos estão longe de Deus. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Esse tipo de orgulho arrogante é ao contrário do espírito de humildade que Deus procura. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua falência espiritual, a sua falta de habilidade de se aproximar de Deus se não fosse por sua divina graça. Os orgulhosos, por outro lado, são tão cegos por causa do seu orgulho que acham que não precisam de Deus. Ou pior, que Deus deve aceitá-los do jeito que são, porque eles merecem a sua aceitação. O orgulho sufoca, destrói, mata, derruba. É um pecado mencionado com bastante frequência nas Escrituras, e todas as suas menções indicam que Deus o odeia. Deus realmente abomina o sentimento de orgulho. Toda criatura que cai nessa perigosa cilada enfrenta o Deus Todo-Poderoso sem o menor temor. Isto porque o orgulho cega o entendimento. Ele faz seus escravos pensarem que podem tomar o lugar onipotente de Deus, ou que podem ser uma criatura superior às outras. Mas isto é engano. Isso é o triste caminho que leva tudo à destruição. Se analisarmos o primeiro pecado mencionado na Bíblia, é o orgulho. Satanás queria ser como Deus, queria destroná-lo. Assim nasceu a primeira contenda no céu. 1/3 dos anjos foram seduzidos, acreditaram nas promessas do suposto futuro Senhor de tudo, se encheram de orgulho, influenciados por Satanás. A propósito, aqueles que pensam que o sentimento de orgulho não faz contenda e desordem, estão completamente enganados. O orgulho causa confusão, causa contenda, mágoa, brigas, discussões, divisões. Além disso, o cristão, quando é orgulhoso, envergonha o nome do próprio Cristo. Por isto, contraria tudo o que o Mestre ensinou a viver. Dentro, muitas vezes, da própria igreja, da comunidade, o pecado do orgulho pode ser facilmente detectado. Quando não aceitamos a exortação de nossos religiosos, dos padres, de nossos líderes, até mesmo de nossos companheiros de comunidade. Quando sempre achamos que estamos certos. Quando não damos ouvido às outras pessoas. Quando achamos que somos melhores do que os outros irmãos. Quando achamos que só nós somos dignos de receber algum elogio ou um louvor. Quando achamos que a obra que executamos está sendo sucesso só pela nossa capacidade. Quando humilhamos, subestimamos ou não valorizamos aqueles que estão iniciando ou entrando agora na comunidade. Talvez seja esta a razão da escassez de verdadeiros adoradores dentro do povo chamado cristão. Essa triste armadilha tem cegado muitos, tornando-os joio ao invés de trigo. Aqueles que desejam trilhar a árdua jornada da verdadeira adoração deverão riscar de sua vida tudo aquilo que foi caracterizado como orgulho. O verdadeiro cristão não deixa ser tomado pelo orgulho, mas permanece humilde pelo temor que tem de Deus. O verdadeiro cristão sabe que Deus não reparte sua glória com ninguém. Jesus, além de ser o nosso Salvador, foi o maior mestre que pisou na face da terra. Suas maiores lições sempre tinham a ver com a humildade. Ele sabia que a falta de humildade causava destruição, causava ruínas, causava separação, tristeza. E o pior de tudo, entristecia a Deus. Foram de Jesus as palavras: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus.
todas estas citações, Jesus não só ensinou sobre a humildade, mas a sua vida refletia isto em cada atitude. Dia a dia, Jesus mostrava que o orgulho não fazia parte de seu caráter. Não foi o Rei Jesus quem lavou os pés dos discípulos na noite da Santa Ceia? É importante ressaltar que nenhum dos 12 merecia isto. Outra prova de humildade foi a sua terrível morte na cruz. Na época de Jesus, a morte de cruz era um dos piores e mais humilhantes tipos de morte existente. Na polida sociedade romana, até sua menção era proibida. Você consegue imaginar o Rei da Glória, o Filho de Deus, submetendo aos soldados romanos, apanhando, levando chutes, socos, chicotadas, tendo sua cabeça furada com uma coroa de espinhos? É difícil compreendermos isto, mas entendemos que foi uma das grandes, se não a maior prova da humildade de Jesus Cristo. Querido irmão, façamos o possível para viver uma vida de humildade, refletindo esse ensinamento de Cristo em cada atitude, palavra e até pensamento. Lembremos sempre, sem humildade não há verdadeiro cristianismo e nem verdadeiro cristão. Por isso, dedique um bom tempo de sua oração pedindo a Deus um caráter livre do orgulho. Debruce-se aos pés do Pai e peça para Ele te curar de qualquer tipo de soberba e espere os desafios que aparecerão a você, porque certamente seu coração será posto à prova em muitas ocasiões. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. A produção do programa de hoje foi fruto de pesquisa no site www.casadosenhor.com.br, www.paulapires.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. As águas do rio, então subirei como na mão furado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão só pra te adorar, Senhor.
na mão.